Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 27 de setembro de 2025 e eu vou compartilhar a leitura com os irmãos, com os amigos, para a glória do Senhor. Vamos orar? Obrigada, Senhor. Pai, lhe agradecemos. Antes de mais nada, reconhecer que nós mesmos não teríamos nenhuma condição de adentrar o seu trono de glória, Pai. Somente adentramos por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, Senhor Jesus, nos dando acesso ao Pai, nos tornando filhos como Tu és. Em nome de Jesus, obrigada. Fala conosco na Sua palavra, nos unes com Teu Santo Espírito, Senhor. Chama, nos transforma, nos consola, nos corrige para a glória do Seu santo e bendito nome. Amém. Amém. A leitura de hoje está em Gênesis, ela é um pouquinho longa, eu vou ler rápido, mas ela tem uma instrução muito linda para nós, amém? Está em Gênesis 16, 1 a 9 e o verso 16. Gênesis, capítulo 16, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo é o 16, ou seja, aqui conta a história dos patriarcas, do início de todas as coisas, dos patriarcas, do povo de Israel, né? E aqui é a história de Abraão, Sara e Agar, que entrou nessa história. E vamos lá. Pronto, Gênesis 16, 1 a 9, versículo 16. O versículo-chave é o 8, que fala: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Deus chamou Agar pelo nome dela. Ok? Então, aqui a mensagem, eu já vou até dar aqui o título da mensagem, é que Deus nos conhece pelo nosso nome, amém? Mas eu vou ler aqui a história para que você entenda um pouco esse contexto. Ora, vou fazer um preâmbulo, Deus havia prometido a Abraão uma descendência muito grande, uma multidão, como as areias do mar e como as areias do mar, como as estrelas do céu. Mas acontece que ele tinha uma esposa, Sarai, e eles já tinham certa idade, e quando Deus prometeu, eles já tinham uma certa idade. E o tempo ainda passou um pouquinho mais. A palavra de Deus diz que Sara, ela já havia passado o costume das mulheres, ou seja, ela nem tinha mais, ela não menstruava mais, ela já devia estar na menopausa. E Deus prometeu, e ainda demorou um tempo. Abraão saiu da sua terra para outras terras e ainda demorou um tempo. Então, como demorava, o que aconteceu? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ou seja, na terra de Canaã eles já estavam há 10 anos. E quando Deus fez a promessa, eles já tinham uma certa idade. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora... Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então ela começou a desprezar Sara, porque havia concebido de Abraão. Disse Sara a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. E o versículo 15 que fala: Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão
a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Amém? Então aqui é exatamente a passagem. Sara não concebia e ela usou da inteligência humana dela, né? Ou seja, não da fé, usou da inteligência humana nela e pensou, bem, Sara é minha propriedade, nesse tempo existiam escravos, ok? A palavra de Deus, nós não devemos olhar como, mas existiam escravos e Deus permitia. O mundo sempre foi um mundo. O mundo sempre esteve debaixo de questões do mundo. Não que Deus permitisse, mas o mundo sempre esteve, é como nós vivemos hoje. Hoje nós temos um mundo completamente com leis. Nem todas as leis são justas, nem todas as coisas que fazem são justas, e nós vivemos nesse mundo. Então, nessa época existia essa questão de você ir e ter escravos. Isso não quer dizer que Deus permita, mas a palavra de Deus é a verdade. E a verdade, ela é descrita na palavra de Deus. A palavra de Deus não vai mentir para você, ela vai falar a verdade. E essa era a verdade daquele momento. Então, o que acontece? Ela pegou a serva e ofereceu a Abraão como uma forma de Abraão ter filhos. Acontece que isso não era o plano de Deus, tanto que depois Sarai engravidou e teve o filho da promessa, que foi Isaac. Contudo, aí começou a confusão, porque quando você desalinha daquilo que é o propósito, o projeto de Deus para a nossa vida, começam a ocorrer as questões. Então, o que aconteceu? Quando a escrava engravidou, concebeu, ela começou a desprezar Sara. E aí Sara foi para Abraão e se sentiu humilhada, não é, pela escrava, e requisitou de Abraão uma autoridade. E Abraão disse, tu sabes o que vais fazer com ela é tua, faz o que quiseres. Então ele humilhou e ela fugiu. Aqui a questão é, Sara era egípcia? Sara não era, não estava debaixo da promessa de Abraão, ela não estava. Ela era uma escrava, ela não era do sangue da família de Abraão. E nem o bebê dela, porque aí você pode imaginar, não, o anjo foi ter com ela porque ela concebia um bebê de Abraão. Não, porque nem ele, Ismael, não era o filho da promessa. Tanto que hoje, estudando aí a história e etc., eu não tenho grandes conhecimentos sobre isso, mas diz que Ismael foi o ancestral da questão dos muçulmanos e dessa linha árabe muçulmana. Ou seja, até hoje existe histórias. E o que acontece? O bebê não era o filho da promessa, Sara não, Agar não estava na promessa de Deus, mesmo assim o anjo foi ter com Agar. Então o que é que isso traz para nós? Meu amigo, por mais que você não conheça ainda a palavra de Deus, não esteja servindo a Deus, por mais caminho tortuoso que você ande, por mais que você às vezes até pense não a Deus, né? Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo o teu Criador e Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem tu és, Ele conhece o teu caminho, Ele conhece a tua estrutura. Ele não ama mais aquele que está na presença dEle, o buscando, o amando. Ele não ama mais esse do que Ele ama a você. Ele ama todos com igualdade e Ele te conhece pelo teu nome. E Ele está disposto a sempre te chamar para a presença dEle e te fazer um grande milagre e te acolher como um pai acolhe o filho. Basta que você entre pela porta. E a porta é Jesus, o primogênito de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós e foi e trouxe o seu caminho, a sua palavra, e foi à cruz para derramar o pecado, o sangue, porque o perdão de pecados é apenas pelo derramamento de sangue. Isso, Deus está na lei e Deus cumpre a lei. Então ele foi à cruz como Cordeiro Santo, derramou o sangue pela tua vida
E hoje tu podes receber esse sangue, simplesmente dizer: eu recebo, Senhor, o presente que o Senhor me deu. Foi um maravilhoso presente, não há presente mais maravilhoso do que esse, o nosso Senhor Jesus. E a partir de hoje te tornar um filho, e Ele está disposto a te receber, a te fazer um grande milagre, a te conceder, a te dizer: eu estou aqui. A palavra dele diz: aquele que me ama me segue, e aquele que me segue eu me manifestarei a ele. Apenas eu te digo, meu irmão, quando o Senhor se revelar a ti, te fizer um milagre, seja fiel, tenha o testemunho dele nos seus lábios, corrija o seu caminho, ande pelos caminhos da vereda da justiça, porque existe uma eternidade, existe o Espírito Santo de Deus que ele nos concede quando nós nos aproximamos dele. E esse Espírito nos concede eternidade com ele. Existe vida e vida em abundância a partir de agora. Amém? Então, que você possa receber essa palavra maravilhosa. Deus te conhece pelo teu nome. Enviou há mais de 2000 anos o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por ti e te conceder acesso ao trono do Pai. Em nome de Jesus, vamos orar? Obrigada, Senhor, pela vida desse meu amigo, desse meu irmão que compartilha comigo. Em nome de Jesus, Senhor, hoje, Pai, se o coração tocar na Tua presença, Senhor, se o coração se abrir ao Senhor, o que podemos fazer, interceder e clamar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Senhor, opera maravilhas na vida desse meu irmão. Mostra a ele, Senhor, que ele está no caminho da salvação, que ele é o teu filho, Pai. Esse é um pedido que eu te peço na autoridade do nome de Jesus, seja para a glória do teu nome. Ora vem, Senhor. Amém. Bom fim de semana, na paz do Senhor Jesus.